Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, nosso espaço para um bate-papo sobre esporte, psicologia, performance e saúde. E hoje eu tenho como convidada a Beatriz Fonseca, que é uma colega da faculdade super legal, tipo uma amiga também, na verdade, que eu acabei convidando ela para a gente falar um pouco aqui sobre lesões e como o psicólogo pode auxiliar nesse processo de reabilitação. Então, Bia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Acho que o papo vai ser muito massa e valeu. Muito obrigada a você pelo convite, né? Foi um prazer eu estudar esse tema e ver mais sobre. Uhum. Me orgulho muito de ver a psicologia agindo em tantas áreas. Show. E Bia, agora acho que já começando o papo mesmo, qual seria essa relação entre a psicologia e as lesões esportivas? O que você pode falar aí pra gente? Pronto, então, é bom pensar, né, que a psicologia, como eu falei, ela atua em várias áreas e essas áreas, ela também tem a psicologia do esporte e dentro da psicologia do esporte entra a psicologia das lesões, que é uma especialidade em que o psicólogo vai fazer e ele vira um especialista naquela área. Então, a Uhum. psicologia e as lesões têm essa relação no momento em que o objetivo dessa psicologia das lesões é fazer com que o atleta sofra menos com aquela lesão e que ele tenha um retorno plausível, que ele consiga voltar com mais confiança para o esporte, que a parte física dele também esteja bem. Então, o objetivo mesmo dessa prática é justamente limitar o sofrimento e fazer com que o atleta volte à sua prática esportiva. Então, a Legal. psicologia e as lesões, elas sempre estão se conversando, né? Uhum. Legal, legal. E sim, eu acho bem interessante esse aspecto que muitas vezes nem é dada tanta atenção, mas no próprio processo assim da lesão, outros profissionais que não os psicólogos acabam meio que realizando a função do psicólogo ali, até porque muitas vezes não tem um psicólogo na equipe e tal, de realmente fazer um acolhimento. Não é nem a questão de você fazer o cuidado específico para a lesão, mas realmente parar e escutar o atleta. Então, é bem Exatamente. comum o massagista ser usado como uma função de psicólogo. Obviamente, ele vai acabar aconselhando, dizendo, tá tudo bom. O psicólogo vai ter um manejo bem diferente, assim, da ideia do que o massagista teria, mas, de certa forma, acaba sendo essa perspectiva, né? Assim, realmente acolher. Eu acho que tanto para familiares, quanto para amigos, quanto até para os profissionais ali, como fisioterapeutas e médicos, é muito do acolher o atleta nesse momento de choque, né? Assim, de quebra do processo que ele está tentando seguir, assim. Pô, ele está tentando chegar a ganhar uma competição, mas sofre a lesão. Isso já destrói toda a estrutura do que ele pensou para aquele ano, né? Então, muitas vezes é algo que... Exatamente. Muitas vezes não, a maioria das vezes, ou quase 100%, é algo que não está previsto, essa lesão. Alguns... Eu não falo... Exatamente. Uhum. Você traz a ideia do massagista, né? Então, tem outros profissionais e tem até a questão da filosofia do técnico, né? Como você falou, Uhum. é uma temporada em que o técnico espera de todos os seus jogadores, espera que eles estejam bem, não se espera uma lesão. Pelo contrário, eles vêm tendo preparo físico para que não ocorram as lesões, só que eles esquecem também de algo muito importante, que é a preparação psicológica, mas enfim. E aí Uhum. acaba que o técnico ele vai trazer para aquele jogador que ele precisa ter um retorno, que ele precisa visualizar, que ele vai melhorar, que a lesão vai ser passageira para que, enfim, ele volte para as quadras ou para o campo, onde seja o esporte dele. Então, também tem essa filosofia do técnico que é um pouco incisiva em alguns casos, por ele Sim. não ter esse manejo que o psicólogo teria, que não é de você simplesmente lançar um conselho para aquele atleta, e sim pelo acolhimento, né? É um conselho mais direcionado para a escuta mesmo, que a gente Uhum. estudou 5 anos para estar ali e ainda fez especialização por fora, que demanda tempo e outras coisas. Isso, porque não é simplesmente chegar e dizer, já já você melhora e volta para campo, ou volta a treinar. Não é assim. Tem realmente todo um processo que eu acho que já já a gente conversa mais sobre. E tem um outro ponto, eu estava lendo um pouco também sobre essa parte de lesão, até para a gente poder conversar aqui. E eu tinha visto que essa é a ideia do próprio treinamento físico, junto com a preparação para a modalidade específica, é algo até recente. Então era bem Uhum. comum os atletas se lesionarem por realmente não ter uma preparação física. Eles simplesmente treinavam, treinavam, forçavam o mesmo músculo ali diariamente, com o mesmo movimento, a maioria das vezes, sei lá, pegar exemplo de atletismo, por exemplo.
a natação mesmo, questão de ombro, ou então tipo atletismo, arremesso de dardos, é o mesmo movimento o tempo todo. E uma hora você está forçando e pode acabar realmente gerando uma lesão, e a depender da filosofia, como você falou, da metodologia do técnico, ele vai forçar o limite e esse limite pode ser uma lesão. Até lembrei de um caso do Kobe Bryant, aquele atleta do basquete que morreu, que Sim. ele teve... no livro dele, o Mamba Mentality, acho que é assim o nome, eu nem sei se tem em português, eu li ele em inglês, mas ele traz que ele estava tendo algumas torções no... Nossa, esqueci agora. No pé, não é no pé. No tornozelo. Tornozelo, isso. Ele estava tendo uma situação em tornozelo e ele quis reforçar. E aí o que ele buscou? Aulas de sapateado. E assim, o pessoal até ficou rindo, mas ele falou, tipo, ele buscou as aulas de sapateado porque ele viu que era a atividade que mais fortificaria o tornozelo dele. E aí é toda essa questão mesmo de começar a se pensar na preparação física e metodologias diferentes para prevenir lesão. E claro, a gente também vai trazer alguns aspectos de se pensar também numa prevenção, né, psicológica para lesões, que tem tudo a ver. Como se seu psicológico não está ok, provavelmente você pode vir a ter lesões. Só uma É, pergunta, a ideia Lânia Mendonça perguntou se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo aqui no Instagram e depois eu vou colocar também no YouTube, com a permissão da Bia, beleza? então, falando, né, sobre essa questão de ter a mente preparada e o físico também, é porque é Aham. importante lembrar de que nós não somos mente e corpo separados, nós somos mente e corpo juntos, então nós somos uma máquina que trabalha em conjunto. Se uma peça dela não estiver coerente, o resto também não vai estar. Então, se você está tendo momentos estressantes, aquele atleta tem uma família que está com problemas, ele vai refletir isso sim na sua profissão, ele vai refletir isso sim no esporte, Sim. principalmente porque é uma profissão que pede do físico. E, como você falou, são práticas repetitivas. O estresse em si, ele causa um alto nível de cortisol e ele deixa os músculos mais tensionados, né? Então, por exemplo, o Uhum. atleta de natação, como você trouxe, ele vai ter uma alta concentração, né, de nódulos aqui na parte do trapézio. E isso é Uhum. prejudicial para a prática dele, isso causa muita dor. Então, é importante você, além de ter o preparo físico, de você estar com acompanhamento com massagista, nutricionista, fisioterapeuta, tem que ter um psicólogo dentro das equipes para poder ter esse manejo mais de acolhimento, com a escuta, para que trabalhe as emoções. Uhum. E um exemplo, sei lá, eu consigo imaginar um exemplo básico que seria um atleta de natação vai para a sua primeira competição, ou então para uma competição muito importante. Ele treinou muito, assim, se preparou o ano todo, mas chega lá ele fica com um pouco de medo. E o medo é normal, Uhum, o medo é uma emoção que vai surgir. Só que o que o medo faz? A reação fisiológica dele, do medo, vai ser o quê? Travar o músculo. E muitas exatamente. vezes o atleta vai lá e vai ter uma lesão, até mesmo antes de entrar na piscina mesmo, sei lá, no aquecimento, por questão do medo. Que teve toda essa parte psicológica, como você falou, tem a conexão com o físico. Então, e muitas vezes esse medo está ligado a uma questão social. Às vezes ele teve uma briga também em casa, o treinador pode ter dito que ele não era bom o suficiente, algum conflito de relação. Eu vou ter exemplos bem drásticos, mas pode ser até coisas mais simples. Só que esse simples vai influenciar no seu psicológico e vai influenciar no seu fisiológico, e aí provavelmente bem lesão na certa. Exatamente, é inevitável que o atleta em preparação para uma competição e antes de começar uma competição tenha Uhum. ansiedade, que ele tenha o medo, a angústia, porque é normal, é do ser humano a gente ter isso. O problema é essa angústia, a ansiedade, principalmente, virar um transtorno, ele ser Sim. patológico e paralisante. Esse é o problema. E aí é que, em muitos casos, a gente, né, os psicólogos, somos chamados nos últimos casos. E aí, quando o atleta já está com transtorno, quando ele já está paralisado, ele não consegue Uhum. manter um bom preparo físico para aquele esporte, ou porque ele foi para a competição e não conseguiu concluir a competição, porque ele teve algum problema. Eu lembrei agora do exemplo da ginasta, né, das Olimpíadas dos Estados Unidos. Eu esqueci agora o nome Simone dela. Biles. Simone Isso, Biles. exatamente. Ela é um exemplo muito claro de que ela ela precisou paralisar uma competição justamente por estar com problemas, né, de ansiedade e não estar sabendo lidar. Então já foi no último Uhum. caso. Que bom que ela que está sendo chamado, mas caramba, não é legal ter uma prevenção para que isso não ocorra, que nem nas lesões. Sim.
como você falou, é comprovado que um preparo, né, mental, com as emoções, com a parte cognitiva, contribua muito para que o atleta não venha a ter lesões. Claro que o psicólogo, com essa prevenção, não vai chegar e vai fazer milagre. Ah, você não vai ter lesões. Até porque ele não está preparado Aham. nas partes físicas. E também não vai estar ali naquele momento. A gente não prevê futuro. Então, é Sim. só justamente para ter psicoeducação e o atleta, naquele momento que for começar a ter uma crise de ansiedade antes de uma competição, ele lembrar de técnicas que a gente estava sempre treinando com ele. E aí ele vai recordar de pensamentos que ele conseguiu desconstruir, das crenças que ele foi deixando de ser disfuncional e passou a ser algo mais construtivo para ele, que ele conseguia minimizar e não virar uma bola de neve de pensamentos em que ele vem tendo eu vou perder essa competição, eu sou um fracasso, não vou me dar bem, Aham. e aí explodir e não conseguir competir. Então, ele Sim. tendo esse preparo antes, ele vai conseguir desconstruir, ele vai lembrar das técnicas, como eu falei, né, que a gente já vai ter tido contato, e aí, exatamente nesse momento, estará previndo de uma ansiedade, de um estresse, em que ele possa prestar mais atenção, focar naquele esporte, talvez vir a vencer, né? Que é uma das Uhum. partes que ele é mais cobrado pela vitória. Sim, sim. O que você falou é bem importante, que você traz muita ideia também do trabalho pré-competição, que muitas vezes não é tão valorizado. Dentro da psicologia do esporte é bem comum, sei lá, já chamar e buscar um psicólogo do esporte quando o time está decaindo. Tipo, o desempenho não está subindo de jeito nenhum, não está conseguindo bater as metas, vamos atrás do psicólogo para tentar apagar incêndio. Não é tão interessante. Porque eu até lembro de um exemplo que é da fisioterapia, foi de uma palestra, o fisioterapeuta falou, o que ele mais gosta é de não ter trabalho durante a competição. Porque ele gosta de saber que fez um trabalho preventivo tão bom que o atleta durante a competição nem vai precisar dele. O mínimo do mínimo, assim, não vai precisar de uma reabilitação de lesão, nada. O mínimo que seja lesão, porque ele conseguiu fazer um ótimo trabalho de prevenção. Então, meio que o nosso trabalho também na psicologia do esporte, além de uma preparação mental focada, tipo, em treinar habilidades para o atleta ter um melhor desempenho, é também ter uma atenção para essa parte da saúde mental. Como esse atleta está vivenciando essas situações, para realmente servir como um processo de prevenção de possíveis lesões, tanto físicas como até questões mais psicológicas mesmo, que podem vir a surgir do atleta em momentos de competição. Então, acaba sendo essas duas diretrizes e são necessárias antes da competição, realmente no pré-competitivo ali, do que depois já durante o campeonato, para tentar fazer uma salvação ali, sabe? Então, é legal esse ponto que você acabou trazendo aí, que está bem relacionado com isso. Eu lembro de ter visto um dos livros que eu acabei lendo sobre o tema, que ele traz até um Uhum. modelo de lesões e ele faz umas tabelas assim de pontos em que chegou até a lesão. E aí Uhum. ele foi falando, né, a questão social, a questão econômica, as questões de estresse, de traços de personalidade, de problemas cognitivos. Ele veio trazendo várias coisas que juntas gerariam a lesão. E aí ele Uhum. também traz a questão da presença ou não do psicólogo naquela equipe. E aí eu Sim. achei muito importante, né, dentro da sua fala, recordar de que existe sim modelos, existem formas de como o psicólogo fazer a prevenção, mas é uma pena de que a gente é levado como segundo plano. E o que se espera é que a gente consiga melhorar esse quadro, essa situação que a gente vive, porque é necessário, são pessoas que estão ali construindo sonhos, que estão ali vivendo. Trago logo a questão do Neymar mesmo. Ele, Sim. na série que ele colocou aí na minissérie dele, ele relatou, né, a lesão em 2014 que ele teve na Copa, e foi uma lesão muito séria, na terceira lombar, ele por pouco não ficou sem andar. E ele traz Uhum. algumas frases assim que são pensamentos mesmo que os atletas têm quando tem uma lesão. Por exemplo, ele falou: será que eu vou voltar a ser como eu era antes? E a própria mãe dele ficava relatando de eu não posso fazer nada por você, meu filho, mas eu tenho medo de acontecer o que aconteceu com seu pai. Que o pai dele também era jogador, sofria muitas Sim. lesões e acabou sendo prejudicado no futebol por conta disso. E aí ele Uhum. ficava com medo
como é que eu vou voltar a jogar e quanto tempo eu vou ficar aqui lesionado. Sim. E são pensamentos que vêm ocorrendo. E aí, ele tem toda uma estrutura, né? Ele tem a família, ele tem a equipe que está ali atrás dele, tem as equipes de mídia que trabalham com marketing. Ele é bem equipado, é um jogador Uhum. realmente que está em muita ascensão e que sempre foi destaque. Mas mesmo assim, depois de uma lesão que foi explícita ao público, ninguém comenta sobre. E aí, qual foi? O que é que você fez? O que é que te ajudou em relação à questão psicológica? E a mãe Uhum. dele foi a pessoa que mais relatava. Que ele tentava mostrar para as pessoas nas câmeras que estava bem. Tanto que ele saiu do hospital com uma notícia do médico falando: ah, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Uma é Sim. que você não vai participar da Copa, e a outra é que você vai conseguir andar porque não atingiu totalmente a vértebra. E Aham. aí ele chega tipo, a mãe dele fala: caramba, você saiu com essa notícia do hospital e tem várias câmeras lá fora, então você mantém um sorriso que na verdade é de profunda tristeza, sabe? E ele não fala sobre isso. E é o que acontece com muitos atletas. Muitos atletas ficam ali na cabeça, ruminando de será que eu vou voltar? Como é que será que vai ser meu empenho? Será que eu vou ser como eu era antes? Será que eu vou correr bem? Será que eu vou conseguir sacar a bola sem sentir dor nas minhas costas? Vou conseguir pular e voltar e não vou Uhum. ter outra lesão no meu joelho, sabe? São É verdade. pensamentos que, que vão mexendo, que vão criando crenças, porque é como se fosse uma árvore mesmo, com raízes muito profundas, e que essas raízes só vão crescendo e vão ficando mais fortes. Então, se esses pensamentos não forem manuseados corretamente, a tendência é piorar mesmo, e do atleta não querer voltar para o esporte. Sim. E o caso Neymar Muito bom. explica muito isso. E assim, é meio que a lesão faz parte da carreira do atleta. Acho que todo atleta se lesiona, sim. Porque, primeiro ponto, esporte de alto rendimento não é saúde. Isso é cada vez mais está sendo explanado, tipo assim, Uhum. de entender que ó, um atleta não é um exemplo de saúde. Um atleta é levado ao máximo do que o corpo dele pode dar naquele esporte. Então, lesão vai ocorrer de todo jeito, só que realmente tem algumas lesões que, quando o atleta vivencia, por mais que ele vivenciou pequenas lesões, mas quando ele vivencia uma grande lesão, como esse caso do Neymar, entra a reflexão, tipo, será que eu realmente vou voltar a jogar igual eu jogava antes? E até mesmo nesse processo de retorno, digamos que ele, quando ele voltou, provavelmente ele ficou com medo, tipo assim, de fazer algum certo movimento que, isso no caso do Neymar foi mais por questão de uma falta, mas digamos, sei lá, um lutador de jiu-jitsu em um certo movimento ele sem querer deslocou o braço e, sei lá, machucou algum músculo interno que ficou lesionado. Ele provavelmente vai ter muito mais dificuldade de repetir esse movimento com um possível medo de essa lesão voltar a retornar. Por mais que os médicos, os fisioterapeutas digam que está 100%, ele ainda vai ter esse medo. Isso é um trabalho que vai ter que ser pouco a pouco desensibilizado, né? Para diminuir essa crença aí que acabou sendo gerada realmente após a lesão. Tem outro exemplo que tem muita questão da identidade do atleta. Uhum. Porque quando o atleta ele sofre a lesão e entra essa questão de será que eu vou voltar a jogar ou a lutar, etc., é muito uma quebra de quem sou eu. Porque, em primeiro ponto, ele é um atleta. No momento que ele não poder mais competir, o que ele é? E entra Exatamente. uma reflexão que, sei lá, seria para transição de carreira, mas talvez ele vai ter uma transição de carreira forçada Uhum. e não era esperado. Então, é um outro ponto que eu acho bem interessante essa ideia de, tipo, da identidade do atleta, tipo, quem sou eu, o que me define. E se o esporte define você completamente, aí entra realmente a proposta de se ter um psicólogo na equipe para fazer esse processo de transição forçada. Porque pode ser que esse atleta não volte mais a jogar, a lutar, etc. Exatamente. Falando sobre isso, né? O atleta dedica sua vida para o esporte, né? Quando ele é de alto rendimento, quando ele é uma profissão. Então, eu tiro muito pelas ginastas. Elas são as Uhum. atletas que eu vejo que mais expõem, assim, que a vida delas ficam realmente dedicadas aos treinos. São treinos exaustivos de 20 horas por dia, sabe? Coisa assim, exacerbada, de elas também terem controle alimentar sempre muito rígido para não comer nenhuma gordura, nenhum carboidrato, ser muito regrado. E isso mexe com a pessoa. Você acaba sendo o esporte, né?
Você é lembrado pelo esporte, não pela pessoa que você realmente é. Então, é Uhum. um dos fatos, é a perda de personalidade, a pessoa fica sem saber quem ela é. E isso é muito ruim, porque ela deixa de fazer coisas que seriam positivas para ela, ela deixa de se conhecer, deixa de sair para lugares que ela gostava de sair, de comer as comidas que ela se sentia satisfeita comendo, de Aham. conversar com pessoas que estariam sempre no convívio, e isso, toda essa bolha e essas coisas que estão sendo criadas podem levar a uma depressão, a frustração, que são as principais formas de respostas que os atletas têm depois de uma lesão. Então, Uhum. as estatísticas estão sempre ressaltando que tem muito atleta com depressão e muito atleta com depressão, ele começa pela frustração. Ele tem essa Sim. frustração de quem sou eu depois da lesão? Será que eu vou voltar? Essas incertezas, será que realmente eu nasci para isso? E aí vem todos os questionamentos de infância, questionamentos sociais. Ele começa a dar ouvidos a coisas que ele não dava antes, que ele não tinha esse foco, porque ele estava focado naquela preparação. E Sim. aí entra também a questão de e agora, o que é que eu faço? Por onde eu ando? Quais são os caminhos que eu devo percorrer? Eu volto para fazer aquilo e tem muita atleta que acaba criando mais desculpas para não voltar. Eles Sim. ficam tão paralisados que eles não querem retornar ao esporte por medo mesmo de eu não vou ser o mesmo, eu vou passar vergonha em nível nacional, então eu não quero voltar. E aí existe até né, um transtorno mental, uma síndrome, perdão, que é a pessoa trazer vários outros questionamentos para uma mesma lesão que já está corrigida, que ela já está bem fisicamente, só que a pessoa traz mais problemas para poder se esconder mesmo, para ela se tornar a lesão, já que ela não sabe quem ela é. Sim. Oh, sobre essa questão das ginastas, você falando essa questão da vivência, eu até colocaria, pelo relato que você trouxe, que elas são ginastas 24 horas. Porque eu associei muito quando você estava falando com a ideia dos fisiculturistas. Que eu já vi várias entrevistas assim, de atletas de fisiculturismo que eles falam: a gente é o único atleta que leva o esporte para todo lugar que vai. Porque o esporte dele é o corpo dele. E o que acontece? Uhum. Ele tem que ser fisiculturista 24 horas por dia, porque o sono vai influenciar no desempenho, o treino, a alimentação, cada momento da alimentação dele vai influenciar, tipo, a quantidade de líquido que ele bebe durante o dia. Tudo isso é um somatório que ele precisa viver o esporte. Se ele não vive o esporte 100%, ele não vai conseguir alcançar grandes resultados. E sem contar que assim, ainda é um esporte que depende muito de fatores genéticos que estão fora totalmente do controle. Mas o que está dentro do controle, eles são 100%. Eu acho que as ginastas também, como você traz, pela grande carga de treinamento e toda essa questão mesmo da alimentação e tal, só que acaba sendo até um pouco invertido, né? Enquanto estão focando muito em ganho de massa, outros estão focados em mínimo de peso, Uhum. mas também tem essa ideia, tipo, tem que viver 100%. Porque um mínimo ali acaba quebrando tudo do que seria o esperado para aquele atleta, mas que realmente são meio que assim, modalidades ao extremo, né? Não que as outras não sejam, mas eu acho que os atletas que a gente acaba vendo reconhecimento realmente são levados ao extremo. Há outras modalidades também, mas eu acho que não tanto nesse sentido de 24 horas. Tanto que até o Neymar ele traz na mini documentário dele que tipo, ele não é o jogador de futebol o tempo todo. Ele tem uma vida pessoal, obviamente que ele é uma pessoa da mídia, mas ele consegue dar uma curtida nas festas durante os campeonatos, consegue sair para beber com a galera, vir pro Brasil. Então, assim, ele não precisa viver 100% o futebol, porque ele tem a vida do Neymar por fora. Então, eu acho que tem um pouco de diferença, assim, realmente. Essa questão da identidade, por mais que seja forte para todos, mas eu acho que para esse tipo de modalidade, que a pessoa se joga mesmo, deve ser até bem mais complicado. Sim, essa questão do Neymar, né, da vida social, ele realmente traz, e eu lembro dele falando sobre pessoas ao redor dele privando dessa vida social. Aham. E isso acontece muito nesses atletas, e infelizmente algumas pessoas que privam são os treinadores. E Sim. isso é pior, né? Porque, como eu falei, a filosofia do treinador, o atleta escuta sem raciocinar. Então, é a pessoa que está falando sempre a verdade para ele, que quer o bem.
E aí, aquele atleta deixa de até procurar fazer coisas que ele gosta. No caso do Neymar, ele teve essa perspectiva, ele quis continuar vivendo a vida do Neymar e ele até tem outros esportes, como o gamer, né? Ele também é gamer Sim. nas horas vagas. E é mais uma forma dele se expressar. E ele também gosta de cantar, enfim, essas coisas trazem motivações. Porque a gente vive de motivação, a gente precisa ter um motivo para aquilo fazer sentido e, enfim, a gente executar. Então, se aquele atleta tá ali 24 horas por dia dedicado àquele esporte, chega um momento que ele não vai ter motivação, não faz sentido nenhum para ele continuar seguindo aquele caminho. E aí é mais fácil para ele criar novas lesões, criar novas justificativas para não participar. Uhum. Perfeito. Bem massa. Em relação. Eu sei que existe um passo a passo de momentos que o atleta vai vivenciar após uma lesão. Você podia comentar um pouco deles? Tipo, depois que o atleta sofre lesão, o que acaba acontecendo assim, na cabeça desse atleta? Certo. Tá, o atleta sofreu a lesão e agora, né? Uhum. O que é que se passa na cabeça dele? É, primeiramente, ele vai. É um padrão assim que se segue. Não quer dizer que vai ser igual para todos os atletas. Cada pessoa tem uma mente única, cada pessoa é Sim. única. E mas o passo a passo primeiramente, a pessoa nega que aquilo está acontecendo. Ele se pergunta e se questiona, tipo, por que eu tô aqui deitado no Uhum. chão, sofrendo? E às vezes isso é involuntário, é inconsciente. Ele, gente, eu não acredito que aconteceu isso comigo. Ele não acredita, ele não confia. E aí ele passa a ter raiva. Não raiva da dor dele, ele passa a ter raiva com as outras pessoas, porque as outras pessoas vêm trazendo informações. Ele não está aceitando a informação, então ele vai ter raiva daquelas pessoas que estão trazendo algo que para ele não faz sentido, que para Sim, ele sim. não está acontecendo. E aí, depois disso, quando ele passa a entender mais ou menos, ele começa a ter a barganha. Vou negociar aqui, se ele tiver uma religião, vou negociar com Deus para que eu fique melhor. Tem as promessas. Vou prometer aqui alguma coisa para que eu volte a ficar bem e volte para minha competição. Além Uhum. da religião, pode acontecer da pessoa barganhar com o próprio treinador para que ele não substitua na competição, que ele vai voltar Uhum. e tentar ver algumas formas para que aquilo aconteça, para que ele se sinta bem. Até Sim. porque uma das coisas que o atleta pensa e aí? Qual é a minha função? Será que eu tenho confiança? Será que as pessoas vão confiar em mim depois? Será que elas vão botar crédito em mim, apostar na minha capacidade? E aí ela mesma tenta fazer essa barganha para tentar garantir para ela mesma uma confiança. Daí, Uhum. depois de passado tudo isso, ele começa a entender melhor os sintomas, ele começa a entender melhor o que está se passando com ele, a gravidade daquela lesão e a depressão vem, porque ele começa a estar aberto a novas visões que ele não tinha antes, que e aí? Vou reduzir meu desempenho? E aí, como é que eu vou construir uma história para mim? Eu tenho uma família, como é que eu vou sustentar? E várias coisas vêm surgindo e a depressão é uma delas, a tristeza profunda. Não estou ali treinando, então não estou gerando dopamina, endorfina, eu não estou tendo adrenalina, isso não me dá prazer. E ficar aqui na cama realmente é exaustivo. Você não vê uma Uhum. perspectiva diferente a não ser dormir. Às vezes nem querem se alimentar, tomar banho. Então, Sim. a depressão é visível. Quando o atleta começa a entender que aquele processo é importante para que ele melhore como ser humano, que ele volte aos treinos, ele começa a aceitar aquela condição e ele começa a ter foco, ele começa a ter uma meta, que é a principal intervenção ali que a gente pode trazer como psicólogo para aquele atleta vou tentar criar uma meta para que ele possua um motivo para continuar. Seja Uhum. ela o que for, seja ela eu vou melhorar dessa lesão para que na Copa de 2022 eu esteja preparado para competir e me sair bem. Então, esses são os Sim. passo a passo que não vão ser regra. Ele é um Uhum. padrão, mas que não é uma regra.
Então, o atleta pode ir e vir a todo momento, ele pode estar na aceitação, mas ter recaídas para depressão, e aí a gente tem que sempre lidar com o antes, né? Como esse atleta funciona antes desses passo a passo dessa lesão. Como é que é Aham. a mente dele, como é a cognição dele, como é que ele sabe, o que é que ele sabe das emoções, como é que ele sabe lidar com aquilo. E aí então, ir vendo os passo a passo e deixar sempre claro para ele a fase que ele está passando. Pô, eu entendo que você está aqui querendo voltar, que você não quer que tal pessoa entre no seu lugar, só que você está em condições ruins para voltar agora, você está tentando negociar a sua volta, mas nesse momento não é possível. Então você Sim. traz para ele de uma forma clara o que está acontecendo, para que ele vá entendendo e aí busque a aceitação. E aí, nesses momentos, entram algumas intervenções, tipo, vamos criar uma meta, vamos visualizar você voltando para Aham. aquele esporte. Perfeito, perfeito. Ó, até o pessoal da escola da arbitragem aqui de Sergipe entrou, eles deram até um olá. Aí eu lembrei muito de uma situação que, quando eu descobri, eu achei bem interessante assim, e preocupante. Porque meio que os árbitros federados, tal, caso eles sofram uma lesão, que sim é possível, um árbitro, durante um jogo, ele Sim, pode vir a sofrer uma lesão na movimentação em campo. Ok, sei lá, torcer algum tornozelo, qualquer lesãozinha. E o que pode acontecer? A federação não é responsável pelo processo tipo de tratamento da lesão. Porque assim, o que acontece? Se um atleta está dentro de um clube e ele acaba sofrendo uma lesão, o clube deve ter no contrato a responsabilidade de realmente fazer o acompanhamento e tratamento desse atleta. Não pode simplesmente demitir ele. Mas já o pessoal da arbitragem não tem isso. Eles têm que ir no bolso deles investir em um tratamento para a lesão, fisioterapeuta, talvez cirurgia. Então, eu acho que esse trabalho desse processo mesmo da negação, da raiva, até chegar na aceitação, pensando na perspectiva de um árbitro, é complicado. é Porque demais. não, porque assim, eles não têm uma certeza se vai conseguir bancar aquele tratamento, por exemplo. E realmente acaba sendo uma coisa preocupante, que eu acho que até poder ser revista por federações, isso é bem algo mais complicado de se fazer, mas que realmente é uma questão a se pensar. Porque quando a gente olha assim, e até pensando em atletas que não têm, tipo, uma federação, não estão associados a algum clube, que são independentes, então eu acho que quando acaba acontecendo uma lesão, muitas vezes fica complicado para ele chegar ao processo de aceitar a lesão e tentar buscar o tratamento, assim, sem. Ele acha que ele dura muito mais tempo nessa ideia de negação, da raiva, de realmente da barganha ali com a situação, da tristeza com a depressão, né? Com aquela lesão, pelo fato de que talvez ele não tenha nem condições de bancar financeiramente o tratamento. E provavelmente vai ser muito mais complicado ele voltar para o esporte, então até o pessoal da arbitragem mesmo voltar para o futebol ali, pelo fato de, e aí, será que eu consigo realmente recuperar? Porque a gente, citando exemplos, sei lá, como o Neymar, pô, o cara tem dinheiro para fazer a cirurgia mais moderna do mundo, mas a maioria dos atletas não tem. Então, outro Entendo. ponto aí. Exatamente. Nossa, a questão financeira também é muito importante. E que bom que você essa questão dos árbitros, porque é engraçado pensar assim, pô, Uhum. na questão do futebol, sem árbitro não tem jogo. Ele é como se fosse a gente chama ele de juiz, né? Então é o Uhum. verdadeiro juiz daquele esporte e não tem uma valorização que deveria ter. É, Sim. é muito triste se pensar dessa forma, porque é uma pessoa muito importante ali naquele meio que se torna um atleta também, porque ele tem que ter a preparação física, tem Uhum. uma seleção muito cuidadosa para que aquele árbitro seja quem apite tal jogo. Eu tenho reconhecimento disso, de que é uma seleção muito difícil, muito complicada, em que o árbitro tem que ter um esforço físico exaustivo, assim, muito difícil mesmo. Além da preparação física, tem a preparação psicológica, da parte que ele vai ser ensinado de como deve atuar, né? Até porque o árbitro tem vários fatores ali, fora os jogadores que já entram com raiva, que já veem o árbitro como inimigo, Uhum. tem também a torcida, né? Sim. Os técnicos. Então, é uma classe assim que é muito assim, bem acusada e que as pessoas caem em cima mesmo e que não tem ninguém atrás para proteger, sabe? É ele por si. Então é bem preocupante ter uma lesão em meio de um jogo, de um hábito, né? Porque Sim. vai acabar o jogo, não tem como continuar. É, não Uhum. tem um jogador para substituir aquela função. Boa. É E um detalhe aí importante isso aí.
Exatamente. E ele vai ter, como você falou, que eu não sabia, que é horrível, não vai ter como ter um apoio externo para poder ter a sua volta aos seus treinamentos e voltar a apitar um jogo, porque ele vai ter que cuidar sozinho da sua lesão. E caramba, se parar a Aham, pensar, é muita gente que ele vai ter que contratar para voltar bem, e se ele quiser voltar bem. Porque sim, tem que ter a fisioterapia, tem que ter a psicologia, tem que ter a nutrição, tem que ter a enfermagem, a medicina. E são tratamentos caros, querendo ou não, né? sim. Que ainda, ainda assim não tem o valor social e não é respeitado quando deveria ser. É bem triste isso. É a parte da arbitragem. Depois que eu fiz parte da escola de arbitragem durante 2 anos, na preparação psicológica do pessoal que ia se tornar árbitro. E assim, comecei a valorizar muito, principalmente essa parte. Porque quando o árbitro, por mais que ele pegue a. Eu esqueci o nome, mas assim, a liberação para ser árbitro aqui na Federação Sergipana, ele tem que fazer meio que um processo de reciclagem. Tipo, acho que a cada 6 meses ele tem que fazer novamente o teste para poder continuar sendo árbitro. Porque ele não pode Exato. parar e descansar. Tipo, ele não para e, tô calmo aqui. Não, ele tem que manter um ótimo nível em todos os jogos. Porque se ele faz um jogo meio ruim, comete muitos erros, ele vai ser puxado, levar um puxão de orelha, talvez vai ser escalado menos vezes. Então ele tem Exato. que manter o alto nível sempre. E ele o tempo todo tá fazendo testes. Então, ele quer começar a trabalhar na CBF, apitar jogos de Série A, Série B lá. Então, provavelmente, ele vai ter que fazer o teste da CBF, que é um teste muito mais complicado, e sempre está tendo essa ideia de fazer a prova novamente. Para realmente, acho que é o TAF, que é chamado o teste. É. Tem igual o concurso tem. Acho que Que, tá assim. tanto na parte técnica, ele tem que ficar estudando o manual sempre, as atualizações, como também na parte física. Então é bem puxado, e aí mesmo a ideia da preparação psicológica entra muito nisso. Tanto nessa ideia da pressão que ele sofre, muitas questões também da parte de remuneração, porque a maioria dos árbitros, acho que se o cara não for CBF mesmo, assim, até FIFA, não sei dizer exatamente, mas a maioria tem uma segunda profissão. Então ele acaba tendo que procurar, tipo, tem toda essa parte de conciliar essas duas vidas, saber que fim de semana com a família, se ele tiver um bom desempenho como árbitro, provavelmente ele nunca mais vai ter um fim de semana normal com a família, né? Porque vai ter apitando jogo em vários locais do Brasil. Então tem todos esses detalhes que vai se acumulando e pode chegar um momento aí, lesão. E aí? Foi uma preparação, foi um momento ali que nem estava previsto, mas que ele se prepare 100%, pode ser um detalhezinho ali que vai causar lesão e talvez ele nunca mais volte a ser árbitro, por exemplo. Então, como a gente falou, os exemplos dos atletas também, volte a jogar. Exatamente, é uma exaustão em todos os sentidos, né? É uma exaustão física e mental, que a todo Uhum. momento eles vão ter que estar ali tentando numa balança equilibrar aqueles dois pesos e sempre um vai desequilibrar, né? Se um deles desequilibrar, pode haver uma lesão. E essa lesão possa ser a mais besta que for, mas se a parte mental não estiver preparada, vai ocorrer todos os passos a passos da reação daquela lesão. E pode se tornar uma lesão grave. Então, eu volto a dizer, é preocupante, né? As pessoas não terem essa visão e que bom que a gente está fazendo a live para mostrar, né, que tem uma classe que está sendo desvalorizada e que está correndo risco Sim. de vida mesmo, porque não sei se você está acompanhando, mas está tendo muita briga, né, nos campos agora com a volta das torcidas Sim, velho. e assim tá sendo muito preocupante. E eu já vi, né, que eu acho que foi tudo do Grêmio, que teve muita gente ferida, que, Uhum. nossa, foi horrível. Fora do país também está tendo muitos casos, então as pessoas estão com o fanatismo lá em cima e enquanto os hábitos estão sem proteção nenhuma para esses fanatismos, né? É preocupante e assim, volto a dizer, é preciso ter preparação psicológica, é preciso ter preparação física adequada, o acompanhamento adequado. Que bom que existe, né? Você mesmo é um exemplo de que foi lá e preparou psicologicamente alguns desses árbitros que hoje em dia estão apitando, seja qual jogos eles estão lá apitando, mas Uhum. alguns já têm essa consciência. E eu assisti a live sua com seu amigo e eu vi Sim, que sim. eles gostam muito, né? É um retorno muito bom. E assim, fico feliz porque
as Sim. pessoas entendem a psicologia de uma forma errada. E a gente está aqui hoje para falar, pô, a psicologia tem uma área voltada para lesões em que o objetivo é você diminuir a dor, é você ter uma prevenção para você não ter uma lesão. E assim, para você continuar exercendo essa profissão com a melhor qualidade, buscando sempre qualidade de vida, que é o que a OMS sempre está ali nos falando, pô, busque saúde. O que é saúde? É a saúde mental, Uhum. física e social. Você tem que estar em dia e é isso. Eu prezo Perfeito. muito por falar sobre o suporte social, né? Que muitos atletas acabam não tendo suporte social. Os meninos, quando saem muito novos de casa para Uhum. virarem atletas de alto rendimento, eles têm muita competição entre si para se tornar um jogador bom. É bem assim, cão comendo o outro mesmo, porque precisa. É, um tá com uma chuteira melhor e o outro vai tentar tirar aquela chuteira dele, porque é preciso ele passar naquela seleção, naquele olheiro, e aí vira uma competição entre eles, tem uma competição sozinho, dele com ele mesmo, tem a pressão de, pô, minha mãe tá em casa, não sei como ela tá, tem muito tempo que eu não falo com ela, não tem ninguém aqui nessa cidade que eu conheça. Eu Uhum. tô tentando fazer amizades e essas minhas amizades não correspondem. Então, a parte social é muito importante para aquele atleta e assim, as pessoas acabam desmerecendo, né? Vamos deixar para escanteio. O atleta tem que estar focado em ganhar o dinheiro ali, ele vai ganhar e vai ganhar aquele dinheiro. Mas tem Sim. muita coisa antes, né? Perfeito. Ótima colocação. Ó, Bia, em relação à questão mais, a gente pode entrar no ponto até das intervenções. Como o Tá. psicólogo, ele pode vir ajudar toda a equipe lá, tal, e tipo, o próprio atleta no processo de reabilitação? Quais seriam, tipo assim, Certo. as atividades a serem realizadas junto com o atleta e com a comissão técnica, e, tipo, até com as pessoas mesmo próximas? Tá, então. De acordo com os materiais que eu li, né, que estariam mais voltados justamente para a psicologia do esporte, Sim, sim. eles trazem algumas técnicas que foram aprovadas e que já estão sendo praticadas, que é a questão da visualização, né, da recuperação, ele tentar entrar uma visualização de que aquilo está melhorando, de que, por exemplo, se for na coluna, aquela coluna está tendo todo o preparo, você está conseguindo movimentar seu pé, seu dedo, você vai voltar logo. Então, essa visualização que busca atingir uma meta, tem também a questão do relaxamento, dele praticar. Que Levantando a foi? mãozinha. Ah, Não, vale. eu levantei assim que eu queria comentar que eu lembrei. A questão da visualização também, além dessa proposta de você visualizar realmente um processo de recuperação, ele fluindo melhor, você também a visualização, que pode se chamar também de imaginação, tá? Para quem é basicamente você conseguir imaginar para até o pessoal que está assistindo. E pode ser usada também como forma de treinamento e pode ser usada nesse momento durante a reabilitação. Que sei lá, por mais que o atleta ele não está podendo treinar de forma física, mas ele pode estar visualizando, imaginando toda a movimentação, a técnica, estudando estratégias físicas mesmo assim, de melhorar a movimentação em campo, melhorar tal movimento, dependendo da modalidade, e ele pode visualizar ele fazendo aquilo. Então, isso normalmente já se usa durante o treinamento psicológico com o atleta normalmente, para ele melhorar as técnicas dele, mas durante a reabilitação, isso acaba auxiliando o atleta não enferrujar a questão técnica, mesmo ele não tendo se movendo, mas já é provado cientificamente que a imaginação, durante o processo, os seus músculos, de forma menos intensa, os mesmos músculos que se mexeriam durante a execução do movimento, eles também vão se mover, tipo, vão receber os sinais durante a imaginação. Porque nosso cérebro ele não consegue diferenciar muito a realidade da imaginação. Então, quando você Uhum. está imaginando, o seu corpo também está respondendo de forma menos intensa. Mas isso ajuda a você manter o mesmo nível técnico. Então, é também uma outra estratégia que a imaginação ou a visualização pode acabar sendo utilizada. É só esse Exatamente. ponto que eu lembrei que eu acho que seria legal encaixar aqui. Foi bom você ter falado isso porque tem tudo a ver com o que eu ia falar, que é a questão do relaxamento. Sim. As duas técnicas, elas estariam associadas também à questão do mindfulness, né? Que aí você teriam técnicas
científicas de meditação em que você vai entrar em um relaxamento, você vai tem a participação da visualização, que pode trazer um conforto, e você ter práticas que foquem no aqui e agora, na questão de você se recuperar, de que você está em um processo, e também que você consiga fazer mais coerente a sua visualização, que é a imaginação que você trouxe. Além disso, né, tem a questão da reestruturação cognitiva, em que o atleta ele é estimulado a ter um diálogo interno. Tem várias formas de se fazer isso, né? E o treinador pode trazer mensagens de auto apoio mesmo, de eu vou conseguir, eu vou me recuperar, eu vou voltar a ter um rendimento bom. E tem as partes das crenças mesmo, que as partes mais da TCC, do cognitivo comportamental, que vem todas aquelas coisas de pensamentos intrusivos, que aí você vai desconstruindo as suas crenças e aí você vai trabalhando com esse diálogo. E também é a questão de saber como é que o atleta reconhece aquela intervenção. Antes de você fazer a intervenção em si, tem que ter a questão do recurso do coping, que é como o atleta age cognitivamente. Eu acho que eu já falei antes, mas é bom retornar, né, é importante saber se aquele atleta sabe lidar com as emoções, como é que ele lida com isso, para poder fazer uma intervenção mais coerente, para que seja até mesmo personalizada. Porque naquele momento, o psicólogo da lesão, ele vai estar, esportivo da lesão, ele vai estar ligado ao indivíduo que está lesionado. Ele deixa de estar ali na equipe, né, e volta para uma pessoa em si. Por isso que o diálogo interno, o diálogo com o psicólogo vai ser mais diretivo, mais assertivo. Ele vai voltar realmente para a lesão e para a futura recuperação. Mas tem também outro ponto que você pode até explicar melhor também dele, que é muito da ideia da psicoeducação da lesão. Tipo, é meio que a psicoeducação explicar esse processo para ele, não olhar mais psicológico, mas também eu acho que a importância de você, junto com os outros profissionais que estão acompanhando o atleta, explicar sobre a lesão para ele, né? Deixar claro para ele qual é a lesão, exatamente o que está acontecendo no corpo dele, o que aconteceu, qual vai ser a linha de tratamento utilizada, qual é o tempo previsto normalmente para essa lesão, o que é que ele precisa fazer exatamente para essa lesão vir a se curar de forma mais rápida possível e com qualidade. Então, que muitas vezes o atleta, até naquele processo lá de ficar com raiva, de negar, ele não está entendendo o que está acontecendo, porque ele não é um especialista naquilo. E eu acho que é necessário realmente essa ideia, né, de explicar para o atleta sobre o que está acontecendo com ele, né? Exatamente. Tudo isso que você trouxe entra na questão da multidisciplinaridade, que é a nossa função, né? O psicólogo sabe muito bem, porque a gente tem que trabalhar com várias áreas do conhecimento para que seja efetivo, né? Principalmente nesse quesito da lesão daquele atleta. Ele já vem com acompanhamentos, né? Com o médico da equipe, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, entre outros profissionais que estão ali para aquele atleta. Sim. E aí o psicólogo tem que ter acesso às informações, tem que ter essa comunicação com todos, para entender quem era aquele atleta, justamente para saber também como foi a lesão, quais são os pontos, até porque é necessário entender onde foi, para saber o quão isso vai afetar na vida do esporte daquele atleta. Por exemplo, a gente trouxe a questão da natação logo no início, lesionei meu ombro. Isso pode paralisar ele de voltar a nadar. Então, ele tem que saber onde foi que foi afetado, para saber até que nível aquele atleta vai ter o sofrimento. Para poder, assim, ir para aquele atleta e ser muito claro. É até ético isso, é muito ético você chegar para aquele atleta e ser claro com ele. Traduzir tudo que ele está passando para a linguagem dele. Saber passar também a informação, chegar e ser muito franco, para ele não se assustar e se sentir preocupado, para saber para ele entender o seu processo e talvez passar pelos processos, pelos passo a passo muito mais rápido, mais saudável, tentando entender melhor as questões de uma forma mais assertiva, que ele aceite de uma forma mais adequada.
e que não venham a ter as crenças tão profundas, para que ele não tenha os pensamentos intrusivos e que eles não cresçam e não virem a bola de neve que a gente trouxe logo no início. Tentar sempre ao máximo deixar o atleta informado. Eu sempre me pergunto sobre isso, principalmente quando vai para a área da psicologia hospitalar. É muito difícil você chegar para uma pessoa que está em sofrimento e falar para ela: você está tendo isso, isso e isso, e você pode gerar tais problemas na sua vida e talvez você não volte a ser um atleta. Isso deve magoar Pesado. muito, é muito pesado. E, assim, tem que ter realmente um manejo muito bom para você conseguir transmitir a mensagem e conseguir ter a preparação psicológica daquela pessoa. E, assim, eu Aham. sempre fico me perguntando, será mesmo que todas as situações eu tenho que... Perdão, eu tenho que falar? Será mesmo que todas as situações aquela pessoa vai precisar me ouvir? E até hoje, as respostas que eu tenho de estudos ou até mesmo de profissionais é que, sim, você tem que ser ético. Tanto a gente como os médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros, o massagista, eles têm que ser francos. Eles têm que deixar claro. Mas é óbvio que não vai ser de uma forma agressiva. Eu não vou chegar para uma pessoa e vou falar: você agora vai ser, você não vai mais andar, então você não vai poder mais participar de Copa do Mundo, você não vai poder participar de jogo de amistoso, você não vai poder participar de classificação para a Série A, Série B, enfim. Você vai parar. Tipo, calma. Sim. Vamos tentar buscar métodos e vamos conhecer como aquela pessoa é. Como é que aquela pessoa reagiria àquela informação? Tem pessoas, como eu, por exemplo, que sou muito técnica. Eu gosto de escutar: sua lesão foi no tal tendão e você vai ter tais reações, os hormônios tais vão ser alterados. Eu gosto de escutar isso. Mas tem pessoas que não, elas gostam de escutar algo mais lúdico. Então, Uhum. tentar entender também a forma que aquele atleta vai receber aquela mensagem e retorno a dizer, tem que conhecer como ele vai reagir às questões que a gente está levando. A questão do coping é muito importante no caso do atleta, porque você vai entender a partir disso a forma que você vai intervir e a forma que você vai Uhum. falar com ele e a forma que a família também vai saber, porque além do atleta, todos ao seu redor têm que saber. Então, a família também tem que estar sabendo o que é que está se passando. E o treinador, a equipe dele, né, os outros jogadores que trabalham com ele, todo mundo vai ter que estar ciente, porque eles também vão ter que ajudar. A participação da família, a participação do treinador, a participação dos Sim. colegas que vão lá no quarto dele e conversam com ele, tentam trazer outras perspectivas, são importantes. Então, como é que eles vão chegar lá e vão ajudar se antes eu, como psicóloga do esporte, das lesões, não fui lá e conversei com aquela família e disse: olha, seu filho está passando tais procedimentos, ele está sentindo isso, ele está fragilizado, é preciso que a gente tenha uma forma de intervenção junto para que ele melhore com mais facilidade, com mais qualidade, que não seja simplesmente que ele só queira voltar à competição e pronto. Não, Aham. vamos tentar entender aquele processo, vamos junto e sempre tentando traduzir para a língua daquelas pessoas. Nós somos totalmente diferentes. Eu gosto da parte técnica, como eu falei. Tem pessoas que não, elas não querem saber qual foi o tendão, o lombar. Não, eles querem saber que meu filho vai morrer, ele sabe? E também essa Sim, preocupação sim. com a morte, né? Porque a gente tem toda uma construção em volta da morte e, cara, tem que ser conversado sobre isso, sabe? Uma preparação sobre, desde criança, é importante. Você entender os processos, você saber as emoções, você entender. Cara, hoje eu tô triste porque eu me lesionei. Eu posso parar de jogar, então eu tô triste, mas eu sei que em algum momento vai vir a alegria. Em algum momento vai vir a raiva, porque faz parte da minha cognição, faz parte do meu bem-estar passar por essas etapas. Perfeito. Excelente. E é muito essa questão da comunicação mesmo, né? Porque eu lembro, minha avó, ela teve um acidente, tipo, ela caiu e machucou o joelho, então ela teve que passar por uma série de cirurgias. E uma vez ela foi no médico só. E aí ela voltou e a gente foi encontrar ela no final de semana e perguntou: Vó, e aí, como é que o médico falou o quê? Ela, ele falou um monte de coisa lá, não entendi não.
E eu, ponto, ela passou, sei lá, 1 hora com o médico e ela não entendeu nada do que o médico falou. Então a gente não sabia o prognóstico, tipo assim, da cirurgia, do tratamento da fisioterapia que ela estava fazendo. Porque muitas vezes a questão da linguagem, assim, para ela ser uma pessoa que não entendeu muitos conceitos que ele falou, ela acabou se perdendo, acho que ele falou coisa demais. E é muito disso. Às vezes o psicólogo, nesse processo aí multidisciplinar, vai ajudar a traduzir um pouco. Porque realmente, às vezes, um pouco na correria, no trabalho dentro de clubes principalmente, sempre tem essa ideia de, pô, você não tem um atleta, você tem vários atletas ali, você tem um atleta lesionado, mas você não tem como focar 100% nele. Infelizmente é isso. Você pode até dar um pouco mais de atenção, mas pode auxiliar nesse processo de comunicação. Pô, e aí o que o médico falou? Ah, ele falou tal coisa, vai começar tal tratamento aqui, o fisioterapeuta vai fazer tal tratamento também. Mas, de certa forma, ver se ele está sabendo o que está sendo feito, ver se ele está sabendo o prazo para isso, o que ele precisa fazer a mais, o que ele pode fazer de diferente. Tipo assim, ó, se eu não forçar, eu vou conseguir, tipo, passar 2 semanas sem mexer muito, eu vou ter uma recuperação melhor. Se eu me esforçar em casa também, com o movimento que o fisioterapeuta passou, eu vou ter um resultado melhor. Então a gente tem que acabar desenvolvendo metas de resultado, assim, de processo, na verdade, para ele ir desempenhando a cada dia e conseguindo. Pô, tô seguindo aqui a proposta, o que eu posso fazer? Ah, no fim de semana eu posso dar um meio com o famoso reforço, né, que a gente trabalha na psicologia. Daquele reforço, sei lá, chamar a galera para vir para um churrasco aqui em casa, porque eu não tô podendo sair, mas como eu cumpri todas as atividades da minha reabilitação, eu mereço esse churrasco. Então, chama a Sim, galera, cada quem traz uma coisa. É muito dessa ideia de você transformar a reabilitação num processo prazeroso, de certa forma, que ele vai se sentir confiante, que logo logo ele está voltando, que logo logo ele vai iniciar o treinamento e com pouco tempo ele vai conseguir voltar para aquele desempenho que ele tinha antes. Mas tudo precisa de metas, precisa realmente de estabelecer lá objetivos com esse atleta para fazer ele, ó, todo dia que vou acordar, meu trabalho aqui é cuidar da minha reabilitação, é cuidar da minha exatamente. lesão. Então tem muito disso que eu acho que é um trabalho legal que o psicólogo acaba fazendo com o atleta nessas condições. Até porque a gente não quer que o atleta siga preso a gente, né? Aí ele tem que andar com as próprias pernas. Ele precisa entender, por isso que você cita sempre a psicoeducação, por isso que a psicoeducação é importante. Vamos mostrar formas para que ele atue sozinho e, enfim, ele chegue numa competição de judô e ele consiga mentalizar, lembrar, visualizar de técnicas que a gente fez com ele, de coisas que foram práticas com ele e que deu certo e que hoje ele consegue se concentrar e entrar lá no tatame e sair bem. Então, ele precisa também, sabe? Assim que ele se recuperar, assim que ele tiver. Ou, por exemplo, como você falou, o atleta não é só um, são vários. E aquele psicólogo vai naquela lesão, mas também vai atuar em Voltei. e vai atuar em toda a equipe. Então, é preciso que em algum momento ele não esteja junto do atleta lesionado. E o que é que. Sim. Será que o atleta vai conseguir se manter sozinho? Sabe? É nesse quesito em que entra a questão de você foi preparado, você tem um diálogo interno, você tem um relaxamento, tem a visualização, tem o coping, você tem várias outras oportunidades para que você sozinho consiga se recuperar. E é muito legal que tenha a autonomia, o autoconhecimento. Todas as nossas técnicas acabam gerando isso. Ele vai se reconhecer mais. A questão da a pessoa perder a identidade, a personalidade dele ficar um pouco conturbada, pode acabar se organizando mais quando ele começa a perceber, poxa, eu sei que se colocar aquela música, eu consigo me sentir melhor. Então, eu vou colocar Sim. aquela música, eu vou fechar meus olhos e vou visualizar a minha recuperação. Então, Mas, ele está começando a entender passos e que para ele são prazerosos. É a questão do churrasco que você falou. Pode ser que para aquele atleta seja um prazer mesmo. E ele vai uhum. entender que, poxa, é uma válvula de escape, é algo que é aquilo que eu sempre falo assim, para as pessoas que eu tenho por perto e que são atletas. Velho, você tem que sim estudar, você tem que sim treinar pra caramba, mas você tem que se divertir. Você tem que buscar o seu lazer. O que te Sim. faz bem. O que te produz a serotonina, o que te produz a dopamina, o que te produz a endorfina, adrenalina, e entre os outros hormônios ali que vão ser produzidos. Tipo, cara, você tem que ter esse conhecimento. O que te faz bem? Quem é o Franklin? Quem é a Beatriz?
o que é que a gente é depois que fechar aqui essa live, sabe? O que, que a gente vai fazer. Então, o atleta em questões de lesões precisa saber disso, até porque ele não vai ter 24 horas por dia do seu lado o profissional. Ele não vai estar... Exato. ele pode... claro, vai ter a recaída, sabe? E é inevitável. Sempre vai haver segurança, até porque você está em um momento fragilizado. Mas é nesse momento em que as técnicas vão ser suficientes para ele voltar a uma estabilidade e para que, quando o profissional chegue naquele ambiente que ele se encontra, eles conseguirem ter uma conversa, um diálogo e aí sim resolver essa questão que ele consiga controlar, mas que não foi suficiente, sabe? Por que tá voltando? Por que ele tá tendo aquela recaída? Sim. Então, para mim é super importante que a psicologia do esporte e das lesões exista e que seja efetivada e realmente que os atletas reconheçam que eles têm esse direito de buscar profissionais que estejam ali com eles, capacitando a todo momento, antes da lesão, óbvio, e se houver essa lesão no seu pós, que é quando ele vai mais precisar daquela função. Né? Perfeito. Excelente. Ótimas colocações. E eu acho que o mais legal que você falou foi a ideia de que informar o atleta é ético. Acho que foi uma frase, tipo assim, mais marcante assim, que você trouxe, porque realmente acaba sendo algo muito importante. Claro, é muito também do saber informar, né? Como você trouxe a questão da psicologia hospitalar. Não é simplesmente chegar para a pessoa e dizer, olha, você tem doença X, a gente vai fazer tratamento tal, mas mesmo com esse tratamento você vai viver só mais 2 anos. Não é assim. É tentar deixar da forma mais clara que a pessoa pode se esforçar e, tipo, ter uma recuperação mais rápida, ter uma recuperação com mais qualidade, que vai auxiliar muito mais. Então, é muito também de como se dar essa informação. Que é um ponto importante Exatamente. aí. E é uma questão cultural mesmo. Nossa cultura pede para que a gente viva de uma forma muito ágil, assim, sabe? Ah, tô Sim. sentindo uma dor de cabeça, tomo um remédio, melhorou, sabe? Você não procura muito questionamentos, você não pensa, não racionaliza. Soluções rápidas. Exatamente, essas soluções rápidas. E é muito preocupante, né? Porque a gente acaba não se conhecendo, a gente vira realmente pessoas ágeis que vão ali só fazendo conforme a banda toca. Perfeito. Bia, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que a gente falou sobre o impacto tipo do psicológico na reabilitação, a gente falou de alguns exemplos assim dos prejuízos que as lesões podem ocorrer. Falamos também um pouco do passo a passo, tipo assim, o que acontece na mente do atleta quando ele sofre a lesão. Falamos também do processo de prevenção, da importância disso, da prevenção psicológica também para possíveis lesões e das intervenções que podem ser realizadas. Então, acho que foi uma bela aula aqui que tivemos hoje nessa live sobre lesão. Não, isso aqui pode ficar salvo e enviar quando alguém tipo, quero fazer um trabalho sobre lesão. Tá, a aula tá pronta. Obrigada e eu acho que é isso mesmo. Espero realmente que as pessoas comecem a pensar criticamente sobre essa área e comecem a ver oportunidades, porque o esporte vai estar aí sempre. Eu acho muito legal essa questão do corpo, de você movimentar. Até acho interessante essa questão de, caramba, você está no seu limite e qual é o meu limite? Isso gera várias reflexões. Então, é importante, né, falar mais sobre isso. Espero realmente ter ajudado aí a galera que ainda não tinha consciência sobre esse assunto e agora está sabendo. Muito obrigada mais uma vez, viu, por ter me dado a oportunidade de falar sobre isso, de ter aberto a sua saga aí de podcasts, entre aspas. E, assim, Instagram Casts, para falar mesmo, está sendo muito importante. Famoso Instagram Cast. Vou usar esse nome agora. Pronto. Bia, eu que agradeço. Foi muito legal o papo, assim, realmente foi melhor do que eu esperava. Brincadeira, eu já esperava muito bem. Você realmente, tipo, eu te convidei muito por saber que você é uma estudante que, quando tem o que fazer, tipo, você pega e se dedica o máximo para aprender o máximo sobre aquele assunto. E eu acabei sugerindo o tema, assim, para você, porque eu tô ligado que você entende um pouco da parte de esporte, tem um envolvimento ali. Eu disse, pô, quero uma live sobre lesão, acho que vou chamar a Bia. Eu sabia que você ia dar seu máximo, ia trazer muito conteúdo massa, assim. Porque, ó, a gente falou, e é que eu acho que os dois falam rápido, né? É verdade. Então, assim,
tá compilado em 1 hora e pouquinho, mas é 1 hora e pouquinho que se fosse falar devagarzinho, dava umas 2 horas e meia aí. Que a gente vai Verdade. tal. Então, gostei bastante, foi um papo muito legal, assim, realmente ficou bem descontraído. E, novamente, muitíssimo obrigado. Eu provavelmente vou mandar uma mensagem pra você. Muito obrigado! Mas já tô avisando aqui também, Tá certo. certo? Eu que agradeço novamente, agradeço muito. Pronto. Bia, eu só vou live, eu vou só fazer uma Tá, propaganda, depois eu vou fazer um Reels com ela aqui, porque tá bom. a gente tá meio blogueira assim, tem que fazer esse Reels. Então, você que é atleta, é treinador e tem interesse em saber mais sobre preparação psicológica, conheça o Mente de Atleta, que é um espaço, um canal no Telegram lá, onde tem vários conteúdos para você, para se desenvolver cada vez mais. Então, você quer saber sobre comunicação, como melhorar seu treino mental, como realmente ter mais desempenho, ao mesmo tempo manter a saúde mental, sigam e façam parte do canal Mente de Atleta lá no Instagram. Ou, desculpa, no Telegram. Então, eu vou deixar até essa partezinha aqui. Falei tão bonitinho tudo e essa parte eu me perdi. Mas é no Bugou, Telegram, mas é tá? normal. Então, é isso aí. Vou fazer É depois o corte isso. pro Reels. E Tá muito certo. obrigado, pessoal que assistiu até agora. Olha, deu parabéns aí. Valeu, Cíntia. Obrigada, E, Cíntia. e a gente se vê numa próxima live. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.